Hoje o tema é Trilhando do Autoconhecimento, a Autorrealização, o lançamento de um projeto da Jessirane Amorim, né, que é o PEP, que não é PEPs. Ela quis plagiar, eu tô tentando, vou colocar ela na justiça para cobrar esses direitos autorais aí, viu, Odilon? Meu filho, calma. Porque ela, projeto PEP, podia projeto PEPs, mas ela não quis usar o S para não me dar os direitos autorais. Boa tarde, menina, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. E eu sou esperta, né? Não quis não mesmo. Tirou o S só para não me remunerar. Exatamente. André, boa tarde. Primeiramente, é uma satisfação. Nossa. Né? Esse é um momento, acho que muito especial para mim, que é um projeto que já vem sendo construído já faz anos, não é um projeto tipo de agora. Já é um projeto de anos, né, que é o Efeito PEP, que é um método de planejamento estratégico pessoal / profissional. Não tá? é PEPs. Não é PEPs. Não é projeto PEPs. Tá? Mas é justamente a sigla, né? Planejamento estratégico pessoal e profissional. Justamente para a gente começar a trilhar, né? Hoje o tema ele é muito específico. O tema ele faz parte de uma mentalidade, de uma construção, de um sonho. E o slogan é justamente esse, né? Trilhando do autoconhecimento à autorrealização. É algo que vocês vão encontrar lá na minha bio. É algo que já está há bastante tempo. Então, desde quando eu planejei fazer a execução, né? Tem muitas pessoas por trás, tipo, potencializando, desenvolvendo, me puxando. E ele já foi lançado 2 vezes, só que ele foi lançado de uma forma exclusiva, para um público exclusivo, né? Como eu trabalho para empresas, então foi um projeto fechado, vendido para determinadas equipes, só que agora eu estou fazendo diferente, né? Eu estou fazendo o lançamento do Efeito PEP de acordo com o meu sonho, né? Então é um Efeito PEP que vai ser aberto as pessoas, vai ser um curso de uma jornada de autoconhecimento. E aí eu trago muito, André, essa questão da autorrealização. Por que não o sucesso? Que todo mundo busca muito essa questão de o sucesso, a glamorização do sucesso, associando a ser bem realizado, bem resolvido. Porque eu sempre trago que o sucesso ele está muito atrelado à questão capital, ao valor capital, de dinheiro. E não é a proposta que eu quero. Porque às vezes a gente luta muito pelo dinheiro, consegue, rios de dinheiro, e lá na frente olha assim e diz, poxa, não vivi foi nada, não era isso. Ainda não chegou onde eu queria. E a autorrealização não. A autorrealização é a gente trilhar literalmente, é uma trilha, né? O Efeito PEP é um jogo. Uhum. E nessa trilha a gente vai passar por diversos desafios que vocês vão conhecer mais à frente. E nesses desafios que a gente vai trilhando, a gente vai começando a aprender a contemplar cada etapa, cada processo, cada sonho, cada luta. E nesse processo, ele vai atribuindo valor ao nosso ganho final. Então, eu sempre trago muito a reflexão, André, que a gente tem um hábito de estabelecer uma meta, e a meta bem lá, distante da nossa realidade. E às vezes a gente nem sabe construir etapas para atingir aquela meta. Mas quando atinge, a gente diz, poxa, foi isso. O caminho às vezes foi tão desgastante. E às vezes torna-se tão desgastante por a gente não saber atribuir o valor do processo da nossa vida. Então o Efeito PEP, ele vem com a proposta de autorrealização, justamente porque a gente vai guiar as nossas escolhas, o nosso caminho, aprendendo a viver no aqui e no agora. Porque esse é o grande desafio. A gente não sabe, André, quando é a finitude da vida. A gente não sabe quando a vida acaba. E aí a gente às vezes corre tanto para chegar lá na frente e a vida tem uma finitude breve pra gente. E a gente olha e diz assim, não construí legados, não deixei história, não valorizei o meu processo. E aí quando a gente cria a valorização do nosso processo e a gente entende conscientemente cada etapa e cada vivência, cada emoção existida naquele processo, a gente diz assim, se a minha vida é interrompida agora de alguma forma, no meio, daqui para trás, valeu a pena. Eu vivi. Então, a busca de autorrealização é a gente entender que nós estamos em constância transformação, modificação, lapidação, que existem pessoas que fazem parte da nossa história e que a gente vai viver o aqui e o agora, mas não deixando de almejar o futuro. Então, a autorrealização, ela se constrói no processo. Ela não é o resultado final, tipo lá o sucesso. Ela é uma construção e essa construção ela é vivenciada. Então, por isso que a gente consegue trabalhar do nosso autoconhecimento até
a nossa autorrealização. E o efeito PEP, ela tem essa proposta. É levar as pessoas que estão bem perdidas no próprio eu, tá? Aonde elas querem chegar, levar elas a um caminho de direcionamento a partir da sua própria subjetividade, a partir das suas necessidades e não do que os outros estão fazendo. Não é à toa que a gente corta logo o parâmetro do outro. O outro não é o seu parâmetro de sucesso. Você é o seu parâmetro de conquista. Você é o seu parâmetro de autorrealização. Você é o seu parâmetro de direcionar e assumir o protagonismo da sua vida. Então, é sobre isso, esse sonho específico. Perfeito. Um abraço aqui a Jessiane Amorim, que está aqui, né? Um abraço aqui ao seu Mário. O Márcio Santana diz assim, voz de gripadinha. Ana Paula Caetano, que está aqui também. Gente, estamos ao vivo aqui no nosso canal NN Play, tá? O canal da NN, e que é um show, é um sucesso, né? E o nosso canal Saúde em Foco com André Pepe. Se inscreva no nosso canal. Só falta 101 inscritos para a gente atingir aí o número de 1000. Então, tem 899 inscritos, seja o 900º, né? Se inscreva aí, né? Para você se inscrever e dar essa moral aí para os nossos canais, tanto no NN Play. Está certo disso? Pois é. E também o nosso canal Saúde em Foco com André Pepe. Eu recebi um negócio hoje. Eu vou mandar para o Marco Aurélio. Eu não sei se ele pode rodar, porque é um vídeo que talvez, por ter música, Marco Aurélio, você pode suprimir a música para rodar. É um vídeo que ele tem assim: seres humanos não possuem baterias recarregáveis, então ame enquanto há tempo. É uma animação que tem uma senhora, como se fosse uma vovó, e um robozinho. Sim. E toda vez que falta pilha no robozinho, ela vai lá e substitui as baterias do robozinho. Aí ele vai e lembra ela que é um dia do aniversário, ela compra tickets para eles irem para as coisas e tal. E tem uma hora que ele vai tocar na senhorinha, que ela tem cara de vovó, só que ela não tá mais. Ele toca nela, assim. O vídeo não termina, a pessoa que me mandou não mandou o final do vídeo. Mas é mais ou menos isso. A Eliane diz assim: esse tema é de super importância para o nosso autoconhecimento. A Ana Mary Guimarães também, boa tarde. A Noemi Félix também aqui. A Larissa Amorim, que tema maravilhoso. Muito obrigado, gente. E aí, às vezes a gente passa por essa vida e somente passa. Isso. E eu perdi uma tia há pouco tempo, há uma semana atrás, né? Estive com ela no mês de janeiro. Ela mora em Maceió. Ela é a penúltima irmã da minha mãe, né? E ela faleceu em casa. E eu não tive oportunidade. Quer dizer, eu tive oportunidade, mas eu não tive coragem de dizer, quando eu estive em janeiro na casa dela, que eu a amava. Sim. Isso me veio na minha mente ontem. Ontem ela ia fazer 83 anos de vida. Ela era lúcida, ela tranquila, sozinha, não tinha filhos, nunca casou, enfim. E eu devia ter dito. Eu devia ter rompido aquela barreira, às vezes que a gente fala assim, o que é que vão pensar, né? Sim. Então eu vou dizer para ela que eu amo. Ainda sobrou uma. E aí eu tenho que dizer para essa que sobrou, que é a irmã da minha mãe, que o quanto que eu a amo, o quanto que eu preciso que ela fique aqui, o máximo que ela puder. Eu sei que eu posso até ir mais cedo do que ela, mas você não pode mais adiar determinadas coisas. Você não pode mais deixar de dizer que você gosta se você gosta. Você não pode mais esconder isso e passar anos, como é que eu vou falar, guardando aquilo lá no peito e não colocar para fora, e não colocar para as pessoas. Você falou aqui trilhando do autoconhecimento, a autorrealização. É muito difícil, Jessiane, você pegar um adolescente ou até um jovem de 20 anos, 30 anos e perguntar assim: você sabe, você se conhece? Porque sim, talvez não. Talvez a gente só se conheça quando a gente entra na fase ali dos 40, dos 50, que é a fase que eu tô, né? Então, é isso. A Eliane diz assim: Jessiane é a melhor psi. A Ana Mary diz assim: concordo, Eliane. Tá vendo? Povo que, maravilha, obrigada, gente. Dona Vera Lúcia. Então, me fala. O que a gente faz para se autoconhecer? É levar pancada mesmo? É na porrada? Porque a gente aprende pelo amor ou pela dor? Geralmente a gente aprende mais pela dor do que pelo amor,
né? Então, Isso. me ensina. Maravilha. Gente, às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui, eu tô acompanhando as mensagens de vocês aqui no celular ao lado. Olha, André, quando ainda tem 20 anos, 25, tá num processo de se conhecer, de maturidade, de descobrir o mundo, de entender até onde vai a sua própria liberdade, até onde vai as suas escolhas. Quando tá por aí, ainda tudo bem, né? A gente vai tendo as vivências e vai começando a se reconstruir no processo, entendendo os nossos quereres, porque sai um pouquinho do comportamento que a gente está acostumado a ser direcionado para um comportamento que a gente passa a se responsabilizar pelos nossos comportamentos, pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Então é comum que a gente erre no meio desse processo. Por quê? Porque é tudo muito novo. Esse momento agora que eu descubro, que eu estou aqui no mundo descobrindo que eu sou responsável pelas minhas decisões, que as minhas escolhas, elas têm consequência. Muito mais doloroso quando a gente chega aos 40, aos 50 e a gente descobre que a gente não sabe quem a gente é, o que a gente quer e que a gente só foi apenas um objeto de reprodução da vontade dos outros. Isso dói muito mais. Então, eu acredito muito que quando tá nessa fase de 20, 25 anos, tá dentro do esperado, né? De reconhecimento de si. Mas como é que a gente faz para a gente trabalhar o nosso processo de autoconhecimento? Hoje, dentro do efeito PEP, a gente tem, é o nosso primeiro módulo, né? A gente tem 5 módulos nesse curso, nessa jornada. E o primeiro módulo é o autoconhecimento. Não dá para a gente chegar a uma autorrealização e dizer assim, olha, eu conquistei a vida se eu não me sinto contemplado com as minhas conquistas, se eu não sei nem o que eu queria e se eu não sei nem por que eu quero aquelas coisas. Então, primeiro eu preciso me conhecer, entender quem eu sou, por onde eu vou transitar aí, quais são as escolhas que destacam e validam os meus valores, os meus princípios, por que elas são importantes para mim, o que me faz tomar determinadas decisões, o que me deixa passivo nessas decisões. Então, nesse primeiro módulo, a gente vai ter uma imersão muito, muito, muito impactante, porque eu vou trazer uma estrutura totalmente diferenciada. Numa estrutura, eu gosto muito disso. Eu sempre brinco muito assim, André. A minha mentalidade, tá? O marketing, ele vem antes. O marketing, ele vai vir depois. Mas o marketing, ele não vem no processo. Porque o processo, eu quero imersão. Então, eu quero as pessoas, elas voltadas para si. O olhar para si. Entendeu? Então vai ser um momento muito interno, muito fechado, que depois as pessoas vão ver o que é que aconteceu por alto. Mas as pessoas que vivenciaram, elas vão entrar, elas vão ter uma vivência ali dentro. E tenha certeza, André, você está sendo aqui o meu canal que está lançando, e a nossa parceria, você estará lá, né? Já está convidado a fazer parte desse momento, você e toda a sua família. E você vai ver que vai ser um momento de grande impacto para a gente refletir acerca da vida e acerca de como a gente atua nessa vida. É a parte muito mais importante. Então vai ser um momento de escuta, de sentidos, onde a gente vai ter percepções e construir memórias afetivas, memórias visuais, memórias de tato. Vai ser algo que eu estou trazendo muito a neurociência especificamente envolvida no processo. Então, nesse primeiro momento, ele vai ser um momento de vivência, de amplitude, de pessoas, de contatos, de vínculos, de afetos. E depois a gente se retrai somente para o individual, né? Onde vai ter somente as pessoas vivenciando. Nesse momento de autoconhecimento, André, cada pessoa, ela vai ter o seu espaço, o seu quadrado, e elas vão ouvir orientações, elas vão perceber, elas vão refletir sobre as vidas, elas vão se colocar, elas vão ter dinâmicas e jogos que elas vão perceber o próprio funcionamento. Ela vai começar a expor e entender quais os rótulos que as pessoas impuseram nela e que elas reproduzem até hoje, mas que elas não se sentem pertencentes, né? Então, tem até uma frase de reflexão que eu utilizo muito no efeito PEP, que é: se a gente retira todos os rótulos que nos impuseram, quem a gente seria? Sabe por quê, André? Porque no processo de autoconhecimento, quando eu digo assim, quais são suas qualidades, né? Como é que você se vê? Ah, não, pra minha mãe eu sou assim, pro meu pai eu sou assim, no emprego eles me veem assim. Eu digo, tá, mas tira a opinião das pessoas. Sem ouvir as pessoas. Quem é você? O que você gosta em você? O que você melhoraria em você?
e normalmente vem um silêncio muito barulhento, né? Eu digo que aquele silêncio barulhento, ensurdecedor, né? Exato, que você não consegue externalizar, mas a sua cabeça não para de pensar e você olha assim e diz, poxa, mas eu só ecoo aqui o que as pessoas falam. E eu não sei quem eu sou, né? Então, esse processo vai ser um processo de reflexão, mas que não vai contar somente com a reflexão. Nesse processo, a gente vai contar também com testes psicológicos de personalidade, para que a gente comece a perceber quais são os nossos traços. Então, é algo muito diferencial que eu estou trazendo dentro desse processo. É proporcionar ferramentas na prática para que você comece a conhecer você. Então, os instrumentos psicológicos, eles vão auxiliar muito e eles já vão estar incluso no processo do efeito PEP, onde as pessoas vão ter ali um relatório bem amplo sobre como é que ela funciona e mais, que é um diferencial do efeito PEP, como ela funciona justamente nas relações interpessoais com o outro. Então, a gente vai fazer uma imersão para que ela diga assim, poxa, realmente isso aqui faz parte de mim, eu não sabia. Poxa, eu reproduzo esse comportamento com muita frequência. E aí a gente vai começar a refletir, mas em que momento você reproduz esse comportamento? O que motiva você a reproduzir? Em que momento você achou ideal? Na frente de quem? Sabe? Porque nós temos os manetedores. Quem são as pessoas que mantêm aquele comportamento e reforçam? O quanto é prejudicial e o quanto é benéfico. Então, essa imersão do autoconhecimento, André, ela vai partir de parte individual, de uma parte em grupo, né, da relação com o grupo, essa relação de estabelecimento de vínculo, e a parte extremamente importante para todos os módulos do efeito PEP. As pessoas que elas entram para participar da imersão, elas têm um compromisso assinado, tá? Que é o sigilo. O que acontece no efeito PEP, porque você vai trazer as suas emoções, você vai trazer os seus sentimentos, a sua história de vida, ela fica no efeito PEP. Ah, Jéssica, eu quero falar de mim e a minha vivência lá dentro. Você pode. Agora, a Jéssica vir para a rede para falar da sua vivência ou um outro colega falar sobre a sua vida, não. Então, todos vão passar por um processo de triagem primeiro, de consulta, de orientação de como funciona, para que a gente possa, de fato, ter um espaço de confiança, que a gente externalize e comece a se aproximar das nossas forças, mas também que a gente possa se aproximar das nossas fraquezas. Tendo isso, André, aí a gente vai evoluindo. Dentro do módulo do autoconhecimento, também tem um módulo de autoanálise e autorregulação, né? E os princípios ali de autorresponsabilidade. Então, nesse primeiro módulo, a gente vai entender como eu funciono, vai aprender a fazer uma autoanálise. Como é que eu desenvolvo uma autoanálise? Por onde eu devo passear? Por onde eu estou executando somente uma função de vitimismo? Ou de onde eu estou ultrapassando ali o limite da autoculpa e isso só me prejudica e eu não consigo enxergar as situações de uma forma ampla? Então, a gente vai entender os limites e trabalhando dentro desses aspectos da inteligência emocional. Então, como é que eu funciono aqui, em cada etapa, em cada situação? E qual é o limite aqui da autorresponsabilidade? Onde é que ela entra? Onde é autorresponsabilidade? E onde é autocobrança, culpa? E a gente trazendo pra gente somente dores e não saber administrar. Quem é responsável por cada situação? Porque tem situações na vida, André, que eu posso ser responsável. Eu posso ter sido a causadora da situação a qual eu me coloquei e eu não percebo, por não saber fazer uma autoanálise. E tem outras que, por eu ter uma vulnerabilidade emocional, eu me coloco na situação, eu permito que outras pessoas me coloquem na situação. Então, qual o limite dessas relações? Então, quando a gente diz como é que a gente vai trabalhar, é desse jeito. Tem muita coisa ainda bem mais aprofundada, mas é um momento, vai ser um dia, né? O módulo de autoconhecimento é um dia inteiro para a gente trabalhar sobre essa demanda do que é se conhecer e de que forma eu devo gerenciar o meu comportamento, compreender as minhas emoções, o que é o princípio da ansiedade, o que é a ansiedade patológica e o que é a ansiedade como um mecanismo de defesa, um mecanismo de sobrevivência. Como é que isso funciona no meu comportamento, nas minhas relações? Então, é por aí que a gente vai trabalhando esse primeiro módulo, que é o módulo do autoconhecimento. Perfeito. Tem um filme que a própria Kate Winslet ela fez, que se chama Refém da Paixão. Eu não sei se você chegou a assistir esse filme, que
ela era separada do marido, né? E ela tem um filho adolescente, que é o Henry. E ele é tão confuso quanto ela, né? Esse cara, ele foge de um presídio e ele vai para casa dela. Ele não a conhece, mas ele se propõe a ajeitar o telhado da casa dela, consertar algumas coisas em troca de comida. E ele tinha um ferimento e ela cuidou do ferimento dele. E aí, de repente, eles se envolvem, eles se apaixonam, né? E eles tramam uma ida para o México. Eles queriam fugir para o México junto com o filho. E o filho conta para um amigo que queriam ir. Ela vai no banco tirar todas as economias dela, arrumar tudo. E assim você fica numa torcida muito grande para que eles consigam. Mas o enredo não é esse. Naquele modelo de família que o adolescente gostou do cara, né? Aceitou a mãe dele estar com aquele cara, porque ele fazia bem para a mãe dele. Sim. Né? E nisso ele ensina o cara a fazer, se eu não me engano, panquecas. Ele ensina ao adolescente a fazer panquecas. Alguma coisa desse tipo, era torta ou era panqueca, alguma coisa assim. E quando eles estão querendo ir embora, a polícia chega. Ele simula que amordaçou ela e amarrou ela com o filho. E disse assim: me espere, eu vou me entregar. Eu não quero mais ser um fugitivo, já que a gente não conseguiu. Então ele é preso, né? E ele passa um tempão na cadeia. E tem um dia que ele tá lendo um jornal e o adolescente que ele tinha ensinado criou uma rede de restaurantes com as receitas que ele ensinou. Sim. Então, no dia que ele vai sair, né? No dia que ele sai, ele volta, ele vai procura o endereço dele, né? Pergunta o endereço onde ele tá e eles se encontram e eles ficam já bem velhos, eles ficam juntos no final do filme. É muito, muito interessante essa entrega, porque mesmo que seja depois de alguma certa idade, sempre é tempo de você reconhecer que você devia ter tomado uma decisão e não tomou, que você se arrependeu de não ter feito, né? Enfim, de você ter perdido alguém que você achava que devia ter retido e deixou se escorrer pela mão que nem olhos, né? O Marco Aurélio tá com um videozinho aí pra gente ir pro intervalo. Marco Aurélio vai conseguir soltar o áudio ou não? Não, o áudio não pode porque o YouTube vai cortar, mas olha só esse vídeo que tem aí, daquilo que eu te falei, ó. Seres humanos não possuem baterias recarregáveis, então amem enquanto há tempo. Depois a gente vai direto pro intervalo, olha aí. Ela vai, limpa a boquinha dele, do robozinho, aí a bateria dele acaba. Ela vai lá, né? Aí pega novas baterias, coloca as baterias nele. É uma propaganda de uma marca de pilhas. E ele volta. Aí tá tudo bem. Aí ele vai lá no calendário. É aniversário. Ela tá lá fora. Ele mostra pra ela o aniversário. Tem ali uns tickets pra eles assistirem alguma coisa, né? E lá vai eles, ó. E aí um dia ele vem falar com ela, ele olha no bolso e aí ele vai procurar pilhas para tentar colocar as pilhas nela, só que ela não funciona a pilha, né? Seres humanos não possuem baterias recarregáveis, então ame enquanto há tempo. Você viu ali que ele volta com um monte de pilhas para tentar colocar e as pilhas caem no chão. E a vovozinha não tá mais ali, né? Diz muita coisa. Bastante. Né? Diz muita coisa. Ele abraça ela, né? Com um certo sentimento e... Enfim, eu já fui um cara muito ansioso. Ainda tem um pouco de certa ansiedade, mas depois dos 200, como eu já falei, né? Depois dos 50, você começa a achar que regula melhor isso. Sim. Né? Hoje, por exemplo, eu fui submetido a uma tortura. Eu fui num lugar aqui tentar cadastrar a senha do negócio aqui e passei 1h30 lá e não consegui fazer por conta da incompetência mesmo das pessoas do local onde eu fui. É um banco.
E eu saí tão, sabe, tão indignado daquele lugar que eu tava ensaiando a fala para abrir meu programa para esculhambar aquele banco. Coisa que me é muito peculiar, né? Quando pisa no seu calo, você... E aí, sabe o que é que aconteceu, Jessiane? Quando eu cheguei aqui, eu vim com uma paz tão grande eu precisava estar bem para você. Eu precisava estar bem para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, entendeu? Então eu vim entregar aqui o meu melhor. E isso não seria o meu melhor, né? Sim, e eu faria indiretamente a propaganda de um banco incompetente, que tem gente incompetente trabalhando lá. E que eu não vou dizer o nome. Claro, porque eu não vou dar brecha para isso. Vou tentar resolver meu problema de outra maneira, né? Eu acho um absurdo você passar 1h30 no banco para cadastrar uma senha de um celular, que você não consegue fazer, né? Esse procedimento não ser liberado num caixa eletrônico. Abri um chamado na ouvidoria do banco, fiz uma reclamação formal, que é o correto, e aí disseram que eles vão entrar em contato comigo para dizer o que eu já sei. Bom, falando de autorrealização, como é que a gente consegue se autorrealizar? Por exemplo, algumas pessoas que me conhecem e sabem da minha vida pregressa anterior antes da rádio, que eu era representante farmacêutico, dizem assim, cara, alguns médicos, inclusive, seus colegas, disse, você se encontrou, né? Atrás do microfone é o seu lugar. A gente percebe que o seu olho brilha. Você realmente, há 10 anos que eu tô aqui, sim, e nunca tive vontade de dizer assim, não quero ir para aquela... Quero não. Como eu falei para algumas empresas que eu trabalhei, a maioria não, 100% das empresas que eu trabalhei antes de ser radialista, eu acordava e dizia assim, meu Deus, já vou para aquela desgraça, cara. Para não dizer outro nome, que tem gente almoçando, né? Mas a palavra era aquela mesmo. Então, a gente se realiza, mas não é todo mundo que se realiza. A dona Quitéria, por exemplo, é uma senhora que vende casquinha de siri na Praia do Francês. Sim. E a gente vê o brilho nos olhos daquela mulher. Entendeu? Ela não vende somente casquinha. Ela vende a minha satisfação. Quando eu falo uma casquinha da dona Quitéria, chega, molha a boca. Ainda mais eu que eu tô com fome. Então, Jessiane, você falou muito bem de prosperidade quando você diz que prosperidade no nosso país, que é um país miserável, e Alagoas é o segundo estado mais miserável do Nordeste, do Brasil, que só tá depois... só está antes do estado do Maranhão, que é outra desgraça também, em termos de pobreza, de miséria, né? Entra gente, sai gente e ninguém resolve nada. Isso é uma vergonha. Eu também acho. Mas me fala, como é que é a autorrealização? Porque a gente pega a autorrealização, ela sempre do lado financeiro. Sim. A gente sempre... acha que o cara realizado é o cara que mora no condomínio, que tem um carro, que tem uma casa, que tem não sei o quê, né? Então... Isso. André, e aí isso é muito fascinante, sabe? Porque, como eu disse, a gente vem numa trilha. Então a gente vai chegar à autorrealização. A autorrealização tá lá no final, tá? Mas ela não se constrói quando a gente conquista ou segura alguma coisa, a meta principal. A autorrealização, ela é um processo. E ela vai sendo construída à medida que a gente toma decisões. Como é que chega à autorrealização? Primeiro, partindo ali da onde a gente falou do autoconhecimento. Por quê? Por que é tão importante? André, já pensou você dizer assim, olha, o que eu quero é ter dinheiro. E aí eu tenho. Aí você chega lá no final e diz, mas eu tenho dinheiro por quê? Tenho pra quê? Qual o propósito? Não sei. Eu precisava me afirmar pra alguém? Então, por isso que o autoconhecimento... ele é a base principal de uma autorrealização. A gente só atinge a autorrealização quando a gente entende o sentido das nossas lutas. O porquê a gente corre desse jeito, porquê a gente toma determinadas decisões. Para quem eu tô fazendo isso? É para mim? É para os meus? É para ser aceita? É para ser encaixada? Então, André, o processo de autorrealização, ele vem a partir do processo de você entender que você está assumindo um protagonismo na sua vida. Que as suas lutas, elas têm propósito. Elas não têm ali o caráter de justificar, de atribuir valor, de tentar ser encaixado na vida do outro. Mas ela tem um propósito para você. Todas as nossas lutas, elas devem fazer sentido, porque não são fáceis. Nossas lutas, às vezes, são muito árduas. O tempo, ele é muito... Como eu disse, o tempo, eu sempre faço muito essa reflexão do tempo. Inclusive, sobre tempo e gestão de tempo, é o nosso segundo módulo.
tá? Dentro da jornada do efeito PEP. Pra gente começar a desconstruir que o tempo ele não é nosso. O tempo ele não está, infelizmente, centralizado no nosso querer. Eu sempre atribuo o tempo, explicando o tempo como uma dádiva. É algo que a gente ganha e que a gente vai decidir se a gente vai aproveitar ou não. E de que forma eu vou aproveitar o meu tempo. Eu vou só correndo aqui para chegar a um determinado lugar. Exemplo, vamos falar aqui do banco, André. Se eu vou sair correndo daqui e vou direto pro banco e só focada no banco e chego lá eu tenho esse desprazer, ou eu saio daqui e eu vou contemplando as coisas que estão à minha volta, as pessoas que falam comigo, sabe? Eu vou conseguindo entregar um pouco de mim, recebendo um pouco do outro também. Eu vou estabelecendo limites nas relações. Isso a gente vai fazer no nosso caminhar. A gente costuma, André, querer atingir as nossas metas, não olhando em nossa volta, o nosso entorno. A gente foca naquilo e vai-se embora. E a gente perde várias coisas nesse processo, muitas relações. A autorrealização, ela se dá a partir de quando você vive o processo. Ele é fácil? Não, mas tem pessoas ao lado, tem momentos ao lado, tem limites que a gente precisa estabelecer. E isso é muito importante, a gente saber quem a gente é, o que a gente quer e de que forma a gente no final vai se olhar e vai dizer assim: eu tive uma vida que valeu a viver, uma vida que valeu a pena. E essa vida ela pode ser breve ou ela pode ser bem longa. Não é o tempo cronológico que vai definir se a sua vida valeu a pena ser vivida. Vai ser o caminho que você vai percorrer, o legado que você vai construir, o impacto que você vai gerar e você vai permitir ser gerado na vida das pessoas, tá? Então a autorrealização ela se dá no processo. Eu pensei uma coisa que você estava falando aí, eu fico viajando aqui. Eu mandei uma imagem para o Marco Aurélio do Monte Everest, tá? Essa imagem que vai aparecer agora aqui no NN Play, no Saúde em Foco com o André Peps. Por que eu pensei nisso? Olha, esse é o monte mais alto do mundo, tá? Grandes alpinistas têm o sonho de subir ao Everest, de escalar o Everest, a palavra correta é essa, de escalar o Everest. Só que, para escalar, pode deixar aí, viu, Marcão? Para escalar o Everest, você tem que ter autoconhecimento, um conhecimento de você, das suas características físicas, da sua característica como é que eu vou dizer? De reserva de energia, você conhecer o seu corpo, as suas limitações. Isso. Né? Perfeito. E você precisa também conhecer as nuances do Everest, os caminhos que vão fazer você escalar. Qual é o lado que você poderia escalar com menos dificuldade ou com mais facilidade, né, o Everest. Agora, Marcão, pode colocar a outra imagem que eu selecionei aí. Tá aí, ó. O cara tá lá, ele conseguiu, ó. Tá bom? Ele tá lá em cima do Monte Everest, olha lá. Você perceba que as nuvens estão assim, bem pertinho dele, né? Mas baixo, inclusive, né? Isso, uma imagem linda, né? Perfeito. Uma imagem linda. Agora tem um detalhe. Você já imaginou que o cara que sobe, ele vai ter que descer? Exato. Ele não vai ficar lá a vida inteira. Aquilo ali é um momento da vida dele. Então ele precisou de autoconhecimento para se conhecer a sua condição física, o seu suporte físico. Ele precisou conhecer o ambiente que ele estava, que Isso. ambiente sempre vence, né? Já diz a minha amiga Kika, Exatamente. da Nilcar, né? E também ele precisava de... Aí a autorrealização é o topo, é quando ele tá lá com um negócio na mão lá, diz assim: eu consegui escalar, meu nome já vai pro Guinness porque eu consegui escalar Sim. o Everest, o pico mais alto do mundo. Beleza, mas aí depois ele tem que descer, né? Ele não vai ficar lá. Sim. Então, você falando sobre isso, autoconhecimento e autorrealização, foi uma ideia que me veio aqui à cabeça. E André, você vai perceber que nesse processo de autorrealização, de chegar lá no topo, quando você senta para conversar com essa pessoa autorrealizada, no final ela vai dizer assim: não, você já sabe que eu já cheguei ao topo, mas você entende o caminho que eu percorri. A satisfação vai estar em relembrar as vivências, as experiências que teve no meio do caminho. Para chegar lá no topo, ele certamente tentou várias vezes e ele disse: não, eu só consegui até aqui. Mas eu só consegui até aqui porque eu apresentei essa deficiência, mas eu tenho essa habilidade. E aí ele modela as deficiências
e vai superando elas e tornando ela em novas habilidades. Eita, eu só consegui até aqui porque aqui, nesse meu limite, aconteceu isso e isso. Eu digo, epa, eu tenho esse limite, então eu treino para superar esses limites. Então, quando a gente vai contar a nossa autorrealização, a gente não foca só no chegou lá no topo. Então chegou, todo mundo já viu. Mas o que a gente vai querer saber e o que a pessoa vai querer contar é como foi a trajetória. Porque a trajetória importa. Se não importasse, sabe como seria? Vinha assim um helicóptero, levava ele lá em cima, botava lá, e aí como foi? Eu cheguei. E aí? Eu só cheguei. Eu já tava lá, o que é que você quer mais? Eu cheguei. Não, mas como foi a experiência? Não tem. Entendeu? Porque não teve a luta, não teve o propósito, não teve o desafio, não teve o autoconhecimento, não teve o conhecimento daquilo que ia ser encarado, não olhou ao lado. Certamente, quando você para ali um pouco para descansar, você olha assim para os lados e diz, poxa, eu já cheguei até aqui. Eu quero ir um pouco mais. E o autoconhecimento, ele proporciona isso. A relação, a satisfação do autoconhecimento com a autorrealização é justamente essa. É a gente chegar lá em cima e dizer assim, poxa, cheguei. Mas como valeu a pena? Porque existiu uma história a ser vivida aqui. Tá? Então é esse valor atribuído. O sucesso, você bota lá no helicóptero, chegou e você vai ter aquela vista maravilhosa. Mas você tem consciência... Olha aí, Jacene, vamos embora. Eita. Ó, um abraço aqui ao Sandro Amorim do Eldorado e também a dona Hilda lá no Capim. Muito obrigado, mandando boa tarde aqui. Diz onde você estiver, agora que Deus te abençoe. A senhora também, dona Hilda, muito obrigado pelas palavras de carinho aqui, que a gente sempre tem de você aqui, tá? Eu tava vendo um filme ontem, revendo, né? E você falando isso, e mais uma vez eu vou viajando aqui nas tuas palavras, que é o filme Náufrago, que foi estrelado por Tom Hanks em 2000, né? 22 anos o filme tem, Náufrago. O filme foi gravado numa ilha aí, e uma ilha bem afastada. Eu fui pesquisar, e é um filme que basicamente ele tá sozinho numa ilha, ele se perde por 4 anos lá, né? E quando ele volta para sua cidade, a sua esposa casou com um dentista, né? E ele fica meio que atônito. E tem uma cena no final, exatamente no final do filme, que é uma cena muito, muito icônica, assim. Ele vai à casa dela, ela entrega o carro que era dele, ela guardou o carro, né? E tá chovendo muito, ele dá um beijo nela, ele tá dentro do carro, quer dizer, ela dá um beijo nele, porque o marido dela está em casa com a filha que ela teve com o último marido, mais recente. Sim. E ele diz, e ela entra no carro, né? E ela diz assim, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Aí diz, você tem que voltar para sua família. Aí ela volta, ele depois aparece conversando com um amigo. E ele começa a lamentar algumas coisas, né? Ele não tinha fogo, ele não tinha tempero, tudo que ele comia era coco e frutos do mar cru, né? E no final do filme ele pega uma rodovia que tem a Cruz de Santo André assim, e ele olhando como quem diz assim, eu vou para onde? Porque ele precisa recomeçar, né? Preciso recomeçar. Então, quando você tem um autoconhecimento, quando você se conhece, por mais trágico que seja, né, sempre há um caminho. Exato. E André, é um ponto muito bacana. Como eu disse, o efeito Pepe, ele é uma trilha. E a proposta, por isso que eu trabalho muito com o visual também, né? Todos os participantes, eles vão ter ali a trilha, o caminho do efeito Pepe. Pra quê? Justamente porque vai ter um momento que ele vai dizer assim, poxa, peraí, me perdi na vida. Aí ele olha pra lá pra ajudar ele a se guiar e dizer assim, mas eu me perdi onde? Porque quando a gente não sabe quem é, André, ou o que a gente quer, pra onde a gente vai, a gente sempre vai estar recomeçando. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas quando a gente sabe quem a gente é, onde a gente quer ir, vai ter um momento que o mundo em si, ele vai apresentar outras ofertas. E aí você vai dizer assim, poxa, isso é tentador. E aí você vai. Só que quando você vai pra essa oferta, ele te distancia de onde você quer chegar. Às vezes distancia dos seus valores e você para e faz, não é pra aqui que eu quero ir. Volta. Eu quero voltar pra mim. E você não recomeça novamente. Porque quando você for seguir algo que rompa os seus princípios, os seus valores, ou distancie do seu objetivo de vida, você vai lembrar que, saí da minha rota. Deixa eu voltar.
Isso acontece, a gente nunca recomeça do zero. Às vezes a gente diz assim, olha, eu consegui evoluir isso. Jess, mas quando eu cheguei aqui, na peça da autossabotagem, foi que eu fiz com que os meus projetos não fossem para frente. Jess, quando eu cheguei na peça da procrastinação, agora com autoconhecimento eu entendo o que me faz me procrastinar tanto. Tá? A gente trabalha o processo de procrastinação aí dentro. Porque a procrastinação ela é uma resposta do nosso organismo. E dentro do nosso efeito PEP, a gente trabalha. Então, qual é a causa? Vamos aprofundar isso. E a gente chega à causa porque muita gente, André, para no seu processo ali de conquista, de autorrealização, por medo de outras coisas. E a gente vai descobrir quais são esses nossos gatilhos de medo. O que sempre me bloqueia? Por que isso sempre me impacta? Por que isso sempre me limita? E aí, quando eu me conheço, eu digo, poxa, de novo eu vou cair nesse ciclo? Não vou. Agora que eu sei por que eu tô aqui novamente, eu vou descobrir respostas diferentes. E aí eu começo a desenvolver novos padrões de comportamento e esses padrões mais funcionais para que eu passe daquela etapa, né? Então, esse é o grande, eu digo que é a grande magia do efeito PEP. Porque ele faz você ter uma autoanálise, faz você refletir em que momento e o que limita, o que bloqueia você. Eu entendi isso, eu tenho 2 perguntas para me fazer. O efeito PEP, ele sempre vai vir com perguntas dentro do seu tabuleiro. E quando você olhar assim e dizer, tá, mas eu tô aqui. E aí eu tenho perguntas que eu tenho que me responder, que vão me ajudar a fazer uma autoanálise e vão me ajudar a me autorregular. Então, para onde eu vou? Realmente eu quero repetir esse ciclo sabendo que eu já passei por ele inúmeras vezes, estou vivendo em loop? Ou será que está no momento de eu sair e fazer algo diferente? Pedir uma ajuda, pedir um suporte, olhar para mim, começar a pôr em prática o que eu quero, assumir o protagonismo da minha vida. Então, essa é a missão do efeito PEP. É entregar para você quem você é, como você se percebe, seus potenciais, suas limitações e estratégias para que você se desenvolva e comece a assumir o protagonismo da sua vida. E no final, eu sempre pergunto, né, quanto tempo mais você vai levar uma vida automática, movida à vontade dos outros, ou quanto menos você vai se comprometer com você? É uma escolha. Ou você segue o que os outros querem e nunca vai chegar à autorrealização, porque a autorrealização é auto, parte do eu, tá? Se você só segue o que os outros determinam, o que os outros escolhem pra você, nunca vai ser uma autorrealização. Vai ser sempre a realização da vontade dos outros. E é difícil a gente se encontrar contemplado, satisfeito e construindo legados, fazendo somente o que os outros impõem. A gente tem que entender os limites nas relações. Perfeito. Um abraço aqui a Ângela Maria. Linda, maravilhosa, nome Félix diz que show de programa e minha psi é maravilhosa. Quero agradecer a Jessirane Amorim por ter vindo. Quero até fazer um convite, né? Você falou aqui de as suas últimas palavras quase de procrastinação. O que é isso? Tema para nossa próxima entrevista. Né? Você é procrastinador, você deixa para depois o que você pode fazer agora. O que é procrastinar? Né? Então vamos saber no nosso próximo encontro aqui com a psicóloga Jessirane Amorim. Tá aí na tela, Jessirane Amorim Psi, tá? Jesse com Y, tá? Então entra aí no @ Jessirane Amorim Psi, tem lá na bio tudo que você precisa saber, né? E também sobre esse método PEP, não é PEPs, tá bom? E sobre esse lançamento aí, Trilhando do Autoconhecimento, a Autorrealização, que a gente vai estar divulgando aqui sempre no Saúde em Foco. Jess, obrigado e até a próxima. Gratidão, André. Gratidão a todos os ouvintes e telespectadores e até a próxima.